Bom dia, meus queridos. Tudo na bênção e na paz aí? Espero que sim. Adiei alguns dias, né? Normalmente meu dia de vir aqui é na terça, mas desde o final de semana estava meio rouca, meio sem voz e fui adiando. Foi uma semana apreensiva aí fui prorrogando, né? Mas, como Deus, né? Só falta vir e puxar a minha orelha. Eis-me aqui hoje. Quarta-feira. Quarta não, meu Deus, quinta já. Meu devocional de hoje, a receita mais simples. Qual é a receita mais simples? Ore e obedeça. Sim, em Salmos 40, versículo 6. O que o Senhor deseja do seu povo não são sacrifícios e ofertas. O Senhor não deseja sacrifícios e ofertas, mas ouvidos prontos a obedecer a sua voz. Ouvidos prontos a obedecer a sua voz. Por isso eu disse: aqui estou, conforme está escrito no livro. E também é o que eu digo para Deus: aqui estou, Deus, para falar aquilo que desde segunda-feira ele já tem falado comigo e eu tenho fugido. Então, segunda, terça, quarta, todos os dias eu faço devocional, né? Mas desde segunda Deus já vem trabalhado. E na terça-feira, a palavra era: Deus está falando com você. Então eu cheguei a gravar um vídeo, mas o meu celular travou, o vídeo não ficou salvo e eu não consegui gravar de novo. Então eu acredito que não era o que Deus queria que eu tivesse falado, porque eu filtrei algumas coisas e quando é Deus que fala, a gente não pode filtrar, a gente tem que obedecer, amém? Então vamos lá, porque Ele quer dizer. Deus fala através de várias formas, de alguém, de sonhos, de visões, sentimentos no coração, pensamentos e principalmente através da sua palavra, que palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Então, em Jó 33:14 diz: Porque Deus fala não apenas uma vez, mas mais de uma vez. Então, ele vai falar com a gente de um modo ou de outro, mesmo que a gente não perceba, né? Então, Deus fala infinitamente, de várias formas com a gente. Sempre vai ter uma estratégia de estar chamando a nossa atenção, né? Eu já tive algumas experiências com sonhos, com visões, sentimentos, pessoas também vindo falar algo de Deus através, né, de sua boca, mas o que mais assim me confronta e o que mais realmente fala comigo é a palavra dele, a Bíblia, porque ela se adequa muito, muito aos dias de hoje, à nossa realidade, a tudo que a gente vive, né? Então, o que a Bíblia diz, né? Esse versículo que eu li está em Jó, e estudando assim um pouco antes, um pouco depois, o que a gente vê? Que tudo, Deus observa tudo. Ele vê todas as ações do homem e todos os seus passos. Não existe lugar, por mais sombrio que seja, onde os que fazem mal possam se esconder de Deus. Tremendo, né? Quem aí é da igreja que eu congrego vai se adequar um pouco também com essa palavra. Não existe lugar, por mais sombrio que seja, onde os que fazem mal possam se esconder de Deus. Deus, ele é grandioso, é majestoso. Tudo está sob o controle dele. Tudo, tudo. Ele ouve os nossos pedidos, sim, mas ele não aceita um coração orgulhoso. Ele quer um coração humilde. Coração humilde que se quebrante, chegue a ele e peça com coração sincero. E também o que ele disse? Que cada um será castigado ou recompensado conforme as suas ações. Desde terça, tá? Essa palavra tá no meu coração. E grandes coisas Deus vai revelar ainda essa semana, vai fazer. Amém? Que mais que Deus tem falado? Não aceite ser seduzidos com riquezas. Não se deixe se desviar pelo suborno. Gente, é tremendo, tá? Tremendo. Ele castiga duramente os perversos, mas trata com justiça
Ele observa a vida dos justos. Minha Bíblia está desde terça-feira toda assinalada. Ele fará com que ouçam a correção e mandará que deixem de lado a desobediência. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E a gente tem que dar glória a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo a gente não entendendo, mesmo a gente achando que Deus está em silêncio. Mas eu te digo com toda certeza, Deus opera no silêncio. A gente muitas vezes não pode compreender, ó. Deus é tão grande e maravilhoso, não somos capazes de compreendê-lo. Ele é eterno. Ninguém pode calcular os anos da sua existência. Deus é mais antigo que nós, mas Ele está muitos anos na frente que nós também. Tudo está sob o domínio dEle. Por mais que a gente não entenda as coisas hoje, Deus sabe de tudo. E olha pelos seus. Ele é muito poderoso. Ele não deixa de ser justo e trata os homens com justiça e não oprime ninguém. A história, esses versículos estão em Jó, tá? E Jó, quem conhece a história de Jó sabe que ele perdeu tudo, mas ele continuou temente a Deus e ele perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu dinheiro, perdeu tudo. E mesmo assim ele continuou sendo fiel a Deus. E no final ele conclui: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos, a partir de tudo que ele sofreu, né? Mas Deus se engrandeceu na vida dele e restituiu. Tudo que ele tinha, Deus deu em dobro. Então, a provação de Jó e as provações que a gente passa revelam o nosso caráter. Esse foi o devocional de ontem também para complementar. As provações revelam seu caráter. Tudo aquilo que você passa, Deus quer trabalhar em algo na sua vida. Estejam certos e entendam que a prova e o teste da sua fé geram resistência, firmeza e paciência. Ninguém cresce, ninguém evolui, ninguém ganha, aumenta a sua fé quando tudo tá bem, né? A aprovação e os testes, ela engrandecem a gente. Elas mostram quem a gente é e realmente quem a gente acredita. Tem certas coisas que acontecem que Deus permite para ver quem é crente e quem não é. Não tô falando aqui de religião, tá? Eu tô falando mais quem crê em Deus e quem não crê. Isso se dá em toda dificuldade que você tem na sua vida, dificuldades com a nossa nação, dificuldades na nossa igreja, em tudo, em tudo. Deus permite muitas coisas para ver quem crê e quem não crê. E Deus vai mostrar quem são seus filhos, né? Porque às vezes a gente acha que Deus tem filhos escolhidos, né? Que todos somos filhos de Deus. Aí a gente acha que Deus tem filho preferido. Não. Ele não tem filho preferido. Ele tem filho íntimo. Aquele que busca, aquele que se entrega, aquele que se humilha diante dele, que não é soberbo, né? Que não levanta sua voz, que não quer ser maior que Deus e fazer as coisas acima de Deus. Então, Deus tem os seus íntimos. E, para concluir, né, que eu falei mais cedo que no começo que Deus trabalha no silêncio, então Deus sabe e vê de todas as coisas. Na segunda-feira Deus já estava falando comigo sobre isso. Até eu compartilhei com uma confidente minha, que depois ela vai ver o vídeo, ela vai lembrar. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um for honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso está em 1 Coríntios 12, 26. Todos juntos, né? Mais pra frente a palavra diz, continua dizendo, 1 Coríntios, que todos juntos somos corpo de Cristo, né? Então, o nosso corpo tem vários membros, tem mão, tem pé, tem, né, cabeça, tronco. Então, o nosso corpo, ele precisa de todas as partes têm função. A gente não sobrevive só com a mão, só com a perna, só com a cabeça, a gente precisa de tudo, amém? Então, na igreja, todos juntos somos corpo de Cristo. Quando um sofre, o outro sofre junto. Quando um se alegra, e um se alegra junto, né? Aí, às vezes, acontece que quando um sofre,
A pessoa nem entende o sofrimento e já cai fora, né? Na primeira prova, tudo que Deus tem falado, segunda, terça e quarta-feira comigo, né? E hoje confirmando para orar e obedecer, entregar aquilo que ele pediu. Então, tem gente que na primeira prova já sai correndo, já fica na dúvida, não espera averiguar as coisas, não espera em Deus. Na primeira prova já corre, na primeira prova já sai fora, não ora, não pede revelação de Deus. Gente, confie no Senhor, confie no Senhor. Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha no silêncio. Todos somos corpo de Cristo. Um sofre com o outro, mas também um se alegra com o outro. E o que Deus falou para mim na segunda-feira, que eu demorei dias para entregar? Só participará da honra aquele que sofrer junto com o que sofre. Amém? Vai chegar o dia da honra. Eu creio, vai chegar o dia da honra. Para a honra e glória de Deus. Amém. Era isso que eu tinha há dias para entregar. Está entregue para a honra e glória de Deus.